Você não pode olhar só para o combustível. Você tem que olhar para o caminhão como a sua empresa. Aquilo ali é algo que ele vai te trazer um retorno e também ele tem que se pagar as despesas, e você tem que ter uma mentalidade diferente da seguinte forma: pensar que o caminhão ele tem que pagar o seu serviço também. Começa agora o 8º episódio do podcast Fala Caminhoneiro, podcast que valoriza e dá voz aos guerreiros que estão aí na estrada. Hoje eu recebo aqui o Alessandro. Tudo bom, Alessandro? Tudo bom, Anderson? É um Seja prazer, muito bem-vindo. prazer imenso estar aqui. Satisfação e gratificante estar aqui participando do podcast, né? É uma bênção. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz. Show de bola. O Alessandro, um caminhoneiro autônomo, trabalha aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Vai contar a sua história aqui, de como que é essa vida de autônomo, ter seu próprio caminhão, os desafios. E eu já vou te mandar a primeira aqui. Como é que é você estar, né, como proprietário e motorista, já à frente aí do seu caminhão, fazendo entrega no dia a dia? Conta pra gente como é que é isso aí, a partir daí a gente vai conversando. Anderson, é um desafio, né, cara? É um desafio. A gente, né, teve um sonho lá atrás, no ano 2000. Tem 23 anos que eu sou proprietário do meu próprio caminhão, e todo caminhoneiro, todo aquele que tem o óleo diesel realmente nas veias, ele tem, né, esse intuito de, como ele trabalhou de empregado, de adquirir seu próprio caminhão. É um sonho, né? Já passou vários por aqui que eu vi que tem esse sonho, eu tive acompanhando. Então, quando a gente chega nessa realidade, nesse objetivo atingido, é gratificante demais. É claro que é luta, né? Não é fácil, é uma luta, mas a gente não pode pensar em desistir. A gente tem que perseverar nisso, ficar firme na luta, porque os desafios são grandes, mas a vitória é certa. Acima de tudo, né? Acima de tudo, você tem que ter fé. Tem que ter bastante fé. Colocar diante de Deus o seu propósito, né? E correr atrás do seu sonho. Porque não existe, né? Sonho e conquista, não existe vitória sem luta. Então é importante que você lute, tenha fé, coloque diante de Deus e corra atrás dos seus desafios. Cara, que legal. 23 anos então que você é autônomo. Isso. E antes de ser autônomo, você trabalhou como funcionário? Como é que foi assim? Ah, eu quero me tornar um caminhoneiro. Uma pergunta que eu sempre faço, porque a intenção aqui é a gente escutar a história de vida desse profissional que a gente está Uhum. recebendo aqui. Como é que foi esse início para você até o momento que você conseguiu realizar o sonho de ter seu próprio caminhão? Que acontece, né? Parece que a gente já nasce com isso. Eu não tenho ninguém na família que mexe com caminhão. Eu sou o único, né? E o que acontece? Algumas pessoas, elas olham para a situação do motorista de caminhão ou caminhoneiro e elas sinalizam da seguinte forma: ah, o cara virou caminhoneiro porque ele não estudou. Não faz sentido esse tipo de análise de algumas pessoas da sociedade. Não estou generalizando. Algumas pessoas veem dessa forma. Não. O caminhoneiro, para ele se tornar caminhoneiro, né, tem que ter paixão, acima de tudo, paixão, né? Porque há uma grande diferença, Anderson, entre o caminhoneiro e o motorista de caminhão. Não estou desmerecendo. Porque o motorista de caminhão, ele é da seguinte forma: ele trabalha com o caminhão, mas o caminhoneiro, ele tem, além de trabalhar e trazer o sustento para a sua família, viver daquilo, ele tem a paixão por aquilo. Ele faz com amor, Sim. é totalmente diferente. E tudo quando você faz com amor, né, ele se torna bem feito, ele se torna prazeroso. Você passa a sentir prazer naquilo. Então, é algo que acontece lá atrás, né? Logo quando eu tirei carteira, aos 18 anos, 18 anos. eu fiz, eu fiz 18 em outubro, quando foi em fevereiro eu já estava com a carteira. E na época não tinha essa necessidade de você tirar a carteira a B, depois ir passando. Já tirei a C. Você saiu direto da
Da de carro? Não, Como é que foi isso já aí? tirei a C direto. Ah, você já tira. Antigamente Isso, isso, era isso. diretão, né? Isso, não existia esse negócio de legislação escrita, a legislação era perguntada, então você já tirava a C direto. Aí depois, com 21 anos, você podia trocar para D. Inclusive, eu nunca troquei minha carteira é C até hoje. Aí minha esposa, ela fica me zoando, porque minha carteira é C. Mas eu nunca tive interesse em trabalhar de ônibus, nunca tive interesse em trabalhar de carreta, né? A minha tendência era só até truque mesmo. Uhum. Então, eu tirei a carteira em 94, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar em frigorífico. E eu trabalhei um bom tempo em frigorífico, né? Com um caminhão frigorificado. E logo de início, quando eu tirei carteira, já teve a oportunidade de estar trabalhando, né? E a gente desenvolveu isso. E no decorrer desse pouco período que eu trabalhei de empregado, eu conversei com um rapaz que eu não esqueço de jeito nenhum, lá na 040 ali, ele estava com um caminhão lá na oficina. E nós conversamos assim, de repente, e esse rapaz, na época ele tinha uma, uma 608, e nós conversamos lá e ele falou o que aquilo trazia para ele e tal. E foi tipo assim, um incentivo, né? E eu fiquei com aquela situação na cabeça e deu na doida. Na época eu tinha um Monza, E você, não, você pôs o mundo no pau, quer ver? pus o Monza no pau. Eita, nós. Aí existia um consórcio, né? Algumas pessoas, né, vai lembrar, outras não. Eu tenho 47 anos. Existia um consórcio da Casa do Rádio. E eu tinha esse consórcio na época. E eu peguei e juntei esse Monza, mas esse consórcio, e comprei a 608, que foi o primeiro caminhão por R$ 11.000. Nossa, cara. No Hoje o ano... valor de uma moto você comprou o seu primeiro caminhão. Isso. Isso foi no ano 2000. E aí, o que que acontece? Luta, né? A minha esposa, ela ficou meio assim, mas ela sempre me apoiou em tudo. Ela é guerreira, eu quero até mencionar ela aqui, porque é uma pessoa que me ajuda em tudo. Me ajuda em tudo. Ela é minha companheira e aonde que eu tô, ela tá junto comigo. Então, eu comprei a 608 aos trancos e barrancos. Na época não foi fácil. Eu não tinha dinheiro para pôr o baú em cima, aí eu pedi empréstimo para minha tia, para parentes e tal, e fui buscar um baú ali no meio do mato, ali perto do Ceasa, num lugar abandonado lá, vi um baú lá, e fui lá, não tinha condição nem de pôr o baú em cima do caminhão, e arrumei uns colegas meus e coloquei uns 8 ou 9 rapazes dentro da cabine da 608. Cara, que É, confusão. ué. E nós fomos lá pro Isso meio tudo do para mato. realizar o sonho, né, Alexandre? Isso. Muita luta. Nós fomos lá e pegamos esse baú e colocamos esse baú em cima do caminhão na mão. Nossa. 9 homens, colocamos na mão, que ele estava em cima de uns tambor. E amarrei ele com corda. E ele todo torto. E fui embora com o caminhão para ajeitar paralama e ajeitar as outras coisas. Aí foi desse jeito que eu comecei, né? E vim continuando até hoje. Hoje, graças a Deus, trocando de caminhão nesses 23 anos, né? Que eu venho trocando, a gente procura melhorar. Então eu fui trocando, fazendo negociação e eu tô no sétimo. Cheguei, Sétimo. cheguei no sétimo, né? Não tenho 7 caminhão. Cheguei no Você vai sétimo, sempre renovando, isso, né? no Tentando sétimo, pegar um isso, pegando o mais novo. mais novo. Aí cheguei nesse que eu tô hoje, que é um 1718, 2008, 2009, que é um caminhão muito bom, que me atende muito bem e tô muito feliz de ter ele. É um sonho realizado, Que legal, que graças legal. a Deus. Então, assim, você está dizendo que lá atrás você trabalhou como CLT, né? Uhum. Funcionário. E aí, num estalo assim, você foi incentivado a ter seu próprio caminhão, né? Isso mesmo. E assim, ter seu próprio caminhão, como é que é? Porque igual você falou que tem a diferença, né? Uhum. É interessante você falar isso, porque assim, o motorista funcionário, realmente eu penso que é diferente, porque ele vai ali, o caminhão tá pronto, tá Uhum. abastecido, muitas vezes tá lavado, isso para sair para viagem. Durante a viagem ele tem que fazer os corre, né? Isso. Mas você, proprietário, autônomo, tudo isso eu sei que tem que desenrolar. Uhum. Como é que é no dia a dia, assim, quando você recebe uma viagem? Como é que você trabalha, os seus clientes? Conta pra gente aí como é que você desembola a sua vida agora como
próprio, não é caminhão autônomo, caminhoneiro autônomo. Olha, eu quero deixar até um gancho aqui pro pessoal aí que tá pensando em adquirir seu próprio caminhão. É, eu comecei lá atrás com muita dificuldade, mas primeira coisa que você tem que ter um planejamento, né? Você não é simplesmente. Antigamente, Anderson, acontecia algo interessante. A pessoa ela trabalhava de empregado numa certa empresa e ela pegava o acerto dela e ia lá e comprava um caminhão. Muitas das vezes o cara comprava um caminhão, acontecia isso demais, sem ele saber como funcionava realmente o transporte. Ele nunca teve envolvido numa situação de transporte, ele simplesmente ia lá e comprava um caminhão, porque achava que o caminhão trazia rios de dinheiro. E nunca ele olhou para a situação das despesas. Então o cara pegava um acerto e ia lá e comprava um caminhão. Vamos voltar a 3 anos atrás, né, em questão da pandemia. Quando surgiu a pandemia, foi logo na época que eu troquei meu caminhão. Eu tinha um caminhão 2002 e troquei por esse 2008, 2009. Eu nem queria trocar de caminhão. A minha esposa, né, como sempre, me valorizando demais, ela falou assim: vamos trocar o caminhão? Eu falei assim: não tô querendo trocar o caminhão agora não. Aí fui correr atrás de trocar o caminhão porque as pessoas não estavam valorizando o caminhão da forma que deveria ser valorizado. Então falei, não vai dar certo trocar o caminhão. A gente tinha um carro, juntamos o carro e troquei o caminhão. Graças a Deus deu certinho e troquei o caminhão. Então o que que acontece? Foi o que eu falei aqui. No início lá da pandemia, o caminhão ele tinha um certo valor, né? Eu até, na época, eu comprei esse caminhão meu por 90 mil. Hoje, se eu abrir a boca nem 200, eu fico sem ele. Foi algo assim que explodiu. Valorizou demais, né? Demais, Até porque demais. não tem peça, não tem equipamento, o Isso. negócio deu uma Deu, bagunçada legal, né? deu um salto gigantesco, gigantesco. Então, o que que acontece? Hoje em dia, eu vejo dessa forma, não sei se eu estou errado. Ficou mais difícil as pessoas adquirirem um caminhão. Por quê? Ele se tornou de um valor agregado muito alto e hoje o cara não consegue fazer essa mesma condição dele trabalhar numa empresa, ir lá pegar o acerto dele e comprar um caminhão. Porque se o cara trabalhar 10 anos aí numa empresa, mais ou menos, a faixa de acerto é em torno de 40 mil. Então, se o cara for dar entrada num caminhão de 200, que é um caminhão mais velho, o juro vai ser muito alto. Então o pessoal recuou nisso. Então eu vejo assim, quem conseguiu comprar, comprou. Se o cara for comprar hoje, ele vai ter que desembolsar uma quantidade alta. Então o que que acontece? Nós vamos entrar no mérito aqui do frete desvalorizado, Também. né? Caiu Então, demais o demais. serviço, o Isso. frete apertado, Uhum. o cara que é autônomo, ele sofre demais. Isso. Então, o que que acontece? É, a questão de gastos agregados, né? Então, quando a gente começa a mexer com a situação, isso influi todo e qualquer negócio que você vai fazer por conta própria. Então, o caminhão, ele gera um gasto bem alto, bem alto. Meu caminhão, ele é um caminhão que, entre aspas, né, se diz econômico. Ele dá na faixa de 4,5 e 5 km por litro. Mas existe carreta aí, outros caminhões aí que dá 2, 2,5. Então o consumo é muito alto, né? Muitas das vezes a pessoa ela não põe em prática esse tipo de gasto no caminhão. Aí fora disso vem não só combustível e infelizmente a tendência de pessoas que entram no ramo é olhar somente para o combustível, É. mas ele tem que olhar de uma forma diferente. Esquece o pneu, a Isso, manutenção, o seguro, o uhum, rastreador, nem que seja um básico ali tem que ter. E isso. você tem que estar de olho nisso tudo, né? Isso tudo. Por quê? São valores agregados que se tornam altos. Se tornam altos. Então, deixando um gancho aqui para os meus colegas que pretendem iniciar, você não pode olhar só para o combustível. Você tem que olhar para o caminhão como a sua empresa. Aquilo ali é algo que ele vai te trazer um retorno e também ele tem que se pagar, pagar as despesas e você tem que ter uma mentalidade diferente da seguinte forma: pensar que o caminhão ele tem que pagar o seu serviço também.
aí entra aquela questão do leilão de fretes, né? O cara, ele pega um frete pensando somente no óleo diesel. Tá errado. Porque a partir do momento que você tira um caminhão da porta da sua casa, um patrimônio, você funcionou ele ali, no meu caso, um veículo com valor agregado de R$ 200 mil, o risco é muito grande, ele é imenso, o risco é imenso. Então você tirou ali, eu costumo falar com os meus clientes aqui dentro de Belo Horizonte, que eu não tiro o caminhão da porta da minha casa se não for para mim ganhar dinheiro. Tá certíssimo. Se não Tá for para certíssimo. mim ganhar dinheiro, o caminhão fica parado na porta de casa. Entendeu? Por quê? Um pneu custa R$ 3.200. Eu pago R$ 4.600 de seguro por ano. Eu pago R$ 180 por mês de rastreador, fora manutenção. Então, o caminhão ele tem que trazer um valor agregado para a família, um valor agregado para mim. Ele tem que se pagar, no caso de algumas pessoas que entram, graças a Deus meu caminhão é quitado, paguei caminhão a vida inteira, não foi fácil. Meu caminhão de 8 anos para cá é quitado, né? Então você começa a pôr as coisas na balança. Você não trabalha mais trocando 6 por meia dúzia. Não trabalha mais pensando só no óleo diesel. Você passa a se valorizar. Então, antes de tudo, o cara ele tem que se valorizar. Ele tem que dar o seu valor. Por quê? Eu sou falador assim mesmo, tá? Manda. Podcast é teu, meu irmão. Manda bala. Bacana demais. Manda bala. Todas as profissões elas têm o seu valor. Se você chama um pedreiro para realizar um serviço na sua casa, ele vai chegar lá na sua casa e você vai falar assim com ele: faz o orçamento para mim. Eu quero fazer esse e esse tipo de serviço. Qualquer profissão que você vai chamar alguém para estar realizando algo para você, você vai pedir ele para que ele faça um orçamento e ele te dê o valor. Dentro daquele valor que ele te deu, você vai questionar se aquilo é viável ou não. Você vai ver se está adequado, se eu consigo pagar, se eu não consigo. Isso, justamente. Então, o que acontece? A questão do caminhão é a seguinte: as empresas ela têm mania de querer colocar preço em cima do serviço da gente, do frete, do caminhão. E eu acho, na minha concepção, algumas pessoas vão falar: ah, mas se eu não fizer isso, eu não rodo, né? Eu acho um grande engano. Por isso que a classe tem que se unir mais diante disso e ela apertar as empresas em cima disso. Porque o que acontece? Para a empresa é interessante ela ter um agregado, um caminhão que roda para ela, com um motorista que ela não vai disponibilizar um salário fixo para ele, não tem manutenção, não tem nada. Então ela pagar um valor de frete e o caminhão fazer cobrir todos esses gastos que a empresa vai deixar de ter. Então o que acontece? Quando você passa a ver dessa forma, você passa a valorizar seu serviço. Porque eu já tive casos da empresa me chamar para fazer um certo tipo de transporte e ela me ofereceu um valor e eu estar ciente da condição do mercado e eu olhar para a empresa e falar assim: não, esse valor não me atende, o valor que me atende é X. Tá bom para você? Ah, não, esse valor não dou conta, tá muito alto, tal, não sei o que. Eu falo: meu amigo, se você que tem uma empresa, você não está dando conta de me pagar, eu que tenho um caminhão, Que eu é vou uma dar empresa. pequenininha em vista da sua, Uhum. eu vou dar conta de manter um valor que não agrega o que o caminhão necessita e o que necessita para mim, eu não tenho condição de fazer. Então, já aconteceu situações de você passar o valor do frete, no momento ali a empresa não aceitar, porque eu trabalho dessa forma, eu mesmo passo meu valor de frete. E logo depois a empresa pegar e ligar para você e falar assim: não, não, pode vir, pode Vem fazer. carregar. Isso, entendeu? Até porque eu penso assim, Alessandro, o frete é um valor que a empresa paga. Uhum, Mas, além disso, tem qual que é o caminhão que vai carregar, uhum, quem que é o motorista que vai fazer, é de confiança, trabalha direitinho, dá uhum. trabalho nas entregas, tudo isso tá ali no custo frete, né? Isso, isso. E assim, a gente conversando aqui, eu vejo que você valoriza muito essa questão do nível de serviço, né? Uhum, E até a gente se propõe a fazer o podcast justamente por isso, que a gente tem que valorizar o profissional, o caminhoneiro como um todo, isso. mas também valorizar, acima de tudo,
o transporte, a profissão, Isso. né? Uhum. Então, assim, na sua visão, essa questão de realmente você se valorizar é fundamental? Para mim é, né? Porque o que que acontece? Foi o que eu falei aqui. É, se você não se valorizar, quem vai valorizar? Foi a questão que eu dei o exemplo aqui do pedreiro ou do pintor que vai na sua casa. Ele está valorizando a mão de obra e o serviço dele, para ele te passar. Aí você vai questionar, esse valor tá alto para mim, você consegue combinar comigo? Ah, muitas das vezes o cara já joga um valor mais alto para ele chegar num ponto em que você jogou para ele, você mesmo dá o gancho para ele, Uhum. né? Ah, para mim fica bom tanto. Só que ele já jogou um valor mais alto e acabou caindo naquela realidade que ele queria. Eu acho que a classe, a nossa classe, inclusive o autônomo, o proprietário de caminhão, ele tem que começar a ter uma visão dessa forma. Por quê? Graças a Deus, eu falo com você, Anderson, graças a Deus, meu caminhão tá parado lá na porta de casa, pago, quitado, né? As minhas despesas dentro de casa estão pagas, meu Uhum. caminhão tá calçado de pneu, eu O tenho sapatinho dele tá no jeito. tá no jeito. Então, o cara ele tem que passar a ver dessa forma. Por quê? Na hora que ele tem um gasto muito alto, aquela empresa que ele carregou aquele frete, ela não vai chegar para ele, bater na porta da casa dele e falar assim: ô meu amigo, você está passando dificuldade, você está precisando comprar um pneu, seu caminhão estragou, aqui, eu vou te ajudar em tanto. Não vai. Então o cara ele tem que ter uma visão de futuro. Ele tem que pensar no futuro, não só no momento. Ele tem que pensar no futuro. Ele tem que pensar no que o caminhão vai trazer para ele futuramente. Por quê? Se o caminhão, hoje, um caminhão igual o meu, se ele der um problema de motor, fica R$ 40.000 para arrumar o Nossa, motor. dinheiro demais. Muito dinheiro. 40 conto para arrumar motor. R$ 40.000 para Então, arrumar o você tem motor. que manter ali realmente um serviço bem feito, a manutenção em dia, porque se você Isso. tiver esse pesadelo, você tá enrolado. Isso. E o que que acontece, infelizmente, né, com o transporte, com os amigos de hoje? Eles não conseguem se manter por causa do frete, por causa do leilão que existe de fretes, né? Então, quando acontece um tipo de coisa desse, já aconteceu várias vezes em situações que a gente vê aí, de grupos que a gente participa, que os amigos, né, eles postam lá, o meu caminhão fundiu o motor, não tem condição de arrumar. Vamos Uhum. fazer uma caixinha, vamos fazer uma rifa para ajudar. A gente se propõe a isso, mobiliza na internet e tal, tal. Só que aí você entra num ponto. Você vai olhar muitas das vezes o caminhão do cara, né? Não estou desmerecendo ninguém, eu quero deixar bem claro. Muitas das vezes o cara deixou o caminhão chegar a um ponto que ele não tem condição de pôr um pneu, que ele não tem condição de fazer uma manutenção. Por quê? Ele entrou no leilão de fretes, se desvalorizou, não teve uma valorização de si próprio, do seu próprio patrimônio, da sua própria empresa, ele não conseguiu trazer um valor agregado para ele, que ele conseguisse manter o caminhão em pezinho. Por quê? É a questão do autônomo. Quando você chega numa empresa, se o seu caminhão ele for um caminhão aparentado, né? Um caminhão bonito, um caminhão que tenha uma condição de pneu boa, que eu já rodei para várias empresas aí que as empresas fazem um checklist do Com caminhão. certeza. Eu, quando era gestor, quando a gente trabalhava aí com um terceiro, Uhum. você tem que fazer um checklist ali, o pneu, essa Isso. estrutura. Isso chama atenção para a empresa que está embarcando, né? E também por gerenciamento de risco. Isso. Por quê? O cara ele não quer colocar a carga dele, que traz um valor alto, num carro que ele acha que não vai trazer condições de transportar aquela carga. Então o veículo ele tem que estar com a manutenção em dia, ele tem que estar bom de pneu, ele tem que oferecer uma estrutura para carregar a carga daquela empresa. Então, muitas das vezes, a gerenciadora de risco ela faz um checklist do caminhão. Ó, o caminhão tá bom de pneu, ele tá funcionando parte elétrica, ele tá tudo certinho. Tá, o caminhão é bem aparente, o cara vai colocar a carga dele dentro daquele veículo para que ela seja transportada. Imagina o cara chegar com um caminhão numa empresa de grande porte e fazer um checklist e o caminhão tá ruim de pneu, ele não tem uma parte elétrica funcionando corretamente, a empresa ela vai recuar para carregar o carro. Então é onde é a questão que eu volto lá atrás. O cara tem que se valorizar,
Ele tem que passar a ver o seu caminhão como uma ferramenta de trabalho, né? Não só um transporte de frete, não, vou fazer um frete, não. Passa a ver o seu caminhão, o seu trabalho, para que você venha ter condições de negociar um valor bom para ambas as partes, empresa e você. Você tem que ser um gestor do seu caminhão. Cara, Gestor. que legal, porque assim, eu me propus a montar uma empresa também, a empresa chamada Lojos. Uhum, Não é de caminhão em si, mas de gestão de caminhão. uhum, Né? Então, até aproveitando que a gente está conversando aqui sobre empreender, né? Apresentar aí a Lojos, que é uma empresa que faz esse apoio para o caminhoneiro, para o uhum. motorista, para a transportadora, para embarcadores, porque a gente precisa realmente fazer um transporte de qualidade, né? Justamente. Fazer a coisa acontecer, porque assim, serviço por fazer, eu acho que já está cheio. Tem demais. Tem demais, né, Isso, Alessandro? Então, isso. assim, também o podcast Fala Caminhoneira para a gente dar uma quebrada nessa desvalorização que tem aí na classe. Então, a Lojos, né? Quem quiser conhecer aí, www.lojos.com.br, entre em contato com a gente. A gente oferece Bacana esse demais. trabalho de suporte para o caminhoneiro. Vamos dar um cortezinho aqui, importante, porque você falou muito da sua história aí como autônomo, né? E é importante a gente criar essa comunidade de apoio, né? Inclusive, você que está nos assistindo aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fazer o canal crescer, né? Histórias como a do Alessandro chegar até mais pessoas. A gente realmente valorizar aí o transporte e o caminhoneiro em si, né? Então, criar essa comunidade, se junte a nós, se inscreva no canal e ative as notificações. Você falou muito da sua esposa, e eu anotei aqui que você falou assim, ela sempre te apoiou e sempre te valorizou. Uhum. Como é que foi e é a família assim para o Alessandro? Porque você também contou em off que parou de viajar por uma situação chata que você teve, né? Conta pra gente aí primeiro como é que é essa questão do apoio da família e por que que você decidiu parar de viajar e ficar trabalhando só aqui na região de BH. Olha, como eu te falei, Anderson, meu amigo, minha esposa é um presente de Deus. Como é que ela chama? Viviane. Manda um abraço, um beijo para ela que vai ficar feliz. Viviane, um abraço, um beijo. Pro Guilherme também, meu filho, minha nora. Amo todos vocês, amo minha família muito. E família é o nosso berço mesmo, É, né? É o nosso sustento. como eu falei, eu quero deixar aqui, né? A minha esposa é um presente de Deus. Eu tenho fazer 24 anos de casado, um casamento maravilhoso, né? Antes de tudo, ele tem são três pessoas que são envolvidas nesse casamento, que é o Deus Todo-Poderoso, a minha esposa e eu. Que legal. Porque se o Deus Todo-Poderoso não tiver entre um casamento não tem como fluir, né? Ele passa por condições adversas, mas ele supera tudo. Minha esposa sempre fala, eu já comi mais de 1 quilo de sal com você, mas tive firme todos esses anos, né? E foi verdade. Nós já chegamos a passar situações que a gente não tinha o que comer dentro de casa. A minha mãe, né? Ela tinha que ir na casa das pessoas, eu com o caminhão parado na porta de casa meu, a minha mãe tinha que ir na casa, na casa das pessoas, buscar a cesta básica para levar lá para casa. Eu passei por esse tipo de situação. E minha esposa teve ali comigo, né? Eu fiz viagens que não sei se alguém aqui vai se identificar comigo, onde eu entrei dentro do baú do meu caminhão em Governador Valadares, me prostei diante de Deus sozinho ali e chorei muito, muito mesmo. Eu passei por situação viajando com o meu caminhão, onde eu parei na BR, não tinha o que comer, e um rapaz trabalhando numa obra da rodovia, parece que Deus tocou ele ali naquele momento, eu não tinha R$ 1 no bolso, e o cara tava comendo um marmitex ali, e de repente ele corre lá no meu caminhão com meio marmitex e me entrega esse marmitex e fala assim comigo assim, ó, você tá com fome. E eu emocionado, falar com ele assim, não, não precisa, rapaz, tal. Uma pessoa simples, humilde, né, que você não espera Deus usar ela, mas Deus é Deus de todas as coisas. E
essa pessoa chega ali e te oferece o que comer num momento de muita dificuldade, né? Então, é gratificante. Então, minha esposa, ela sempre esteve junto com isso. Nós passamos por momentos muito difíceis nesses 23 anos de caminhada, mas hoje eu posso falar que a gente venceu. Com a graça de Deus, a gente venceu, a gente chegou onde que a gente chegou hoje, com muita luta, mas nós vencemos, vencemos. Então quero deixar para você aqui que tem seu sonho, que está correndo atrás do seu sonho aí, coloque diante de Deus, não desista, sabe? Que a sua esposa venha te apoiar, assim como a minha esposa, ela sempre me apoiou, ela sempre esteve comigo. Meu filho, quando ele passou a ter entendimento das situações, ele via a nossa dificuldade dentro de casa também, e ele chorava junto com a gente, né? Então isso é gratificante demais. Você tem um filho? Tenho um filho, Somente um? só um, Qual o nome dele? Guilherme, Ele faz faculdade? faz faculdade. De quê? Graças a Deus ele, né, entre aspas, ele se voltou para o estudo, TI, né? TI? TI. Cara, é nerd, hein? O cara Fera lá no o cara é computador. inteligente. Cara, Graças a parabéns, Deus. Guilherme, né? É isso. É outro presente de Deus, né? Ele é uma bênção, é um sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É um rapaz que não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Gratificante demais. Você ter um filho que ele é bênção na sua vida, assim como minha esposa, né? Bênção. Sempre esteve comigo em todas as situações difíceis, né? Por mais difíceis que fosse, para chegar no ponto da vitória. Então, uma pessoa que ela luta com você na hora da dificuldade, não te deixa para trás e ela chega com você no final, na vitória, ela merece todo mérito, porque ela soube passar por aquela situação. Porque tem mulheres que não dá conta, né? Ela não Sim. dá conta. E assim, isso é tão interessante. Tem tido um aumento grande. Você deve ter acompanhado. Eu vejo que você é um cara bastante ativo nas redes sociais. O movimento das cristais. Isso. São as mulheres que deixam até a casa e entram dentro da boleia, dentro da cabine do caminhão e vai embora com o motorista. Então, sim, é um apoio. Agora quase não, né? Dentro da estrada mesmo. Isso é muito bonito, né, E Anderson? fundamental, né, Anderson? Tipo assim, a minha esposa, ela passou a ter paixão por caminhão também. A Que gente. legal. É uma cristal, então. Isso, ela é. Ela é. Ela participa muito nas redes sociais e a gente vai nas festas de caminhão, né? Na festa da Rota 262, a gente vai todo ano. Eu costumo levar o caminhão. Quando a gente não vai de caminhão, a gente vai participando. Encontro, a gente vai. Porque essa é a pegada do que eu te falei no início aqui, do cara ser motorista e o cara ser caminhoneiro. O cara que é caminhoneiro, ele é apaixonado por caminhão. Minha esposa, ela se tornou apaixonada. Apesar dela não dirigir caminhão, ela se tornou apaixonada. Né? Insisto muito com ela. Qualquer hora você tem que pegar o caminhão, tem que começar a dirigir. Aí ela fica até falando comigo, eu vou tirar a carteira dele porque eu quero dirigir mesmo, tal, tal. Então ela se tornou apaixonada pelo caminhão e pela profissão. E isso é bacana demais, moço. Isso é muito Cara, bacana que porque top. a, 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 as duas pessoas, o casal, eles passam a seguir numa mesma direção. Então, quando o casal, eu tenho 24 anos de casado, eu posso falar, quando o casal ele está focado em seguir numa mesma direção, a tendência da coisa é dar certo. E Porque Deus abençoa e a coisa isso, vai mesmo na isso. dificuldade, mas quando o casal tá junto, Deus tá ali do lado, né? E o casal colocando em Deus a sua fé, não Uhum. tem erro, não tem como Não, dar errado, não não. tem como dar errado, não. A luta vem, A mas a luta vem, vitória é certa. né? Eu tô vendo você trajado aí, todo, né, no estilo Rota 262, você falou que o chapeuzinho é É minha sua marca marca. Eu acho que você registrada. também, você deve ter uma dessa aqui no caminhão. Você tem uma garrafinha dessa aqui? Vai, a gente usa. Essa aqui é especial do podcast Fala Câmera. Vou servir uma aguinha pra mim aqui. Eu vou querer Você quer? também. Você quer também? Quero. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui que eu gosto sempre de fazer também. Você, como caminhoneiro, né? Trajado que está aí, camiseta da Rota 262, um movimento muito legal de união da Uhum. classe, né?
seu chapéuzinho aí no estilo. É Como o é que você... cata-ovo. Cata-ovo? É, Chapéuzinho cata-ovo eu é não o conhecia, cata-ovo. não. É, cata-ovo. Marca registrada da Alessandro. Isso. Como é que você pensa que a gente pode valorizar ainda mais a profissão de caminhoneiro? O que que a gente precisa fazer? 2023, esse podcast está sendo gravado em junho. Vamos esquecer o passado. Uhum. Da agora para frente, o que que a gente precisa fazer para valorizar cada vez mais o caminhoneiro? Eu acho assim, né, que, tipo assim, na minha visão, a sociedade ela tem que passar a ver o caminhoneiro de uma forma diferente. Põe um pouquinho para mim, por Então, você favor. viu uma aguinha para você. Ela tem que passar a ver o caminhoneiro de uma forma diferente. Por quê? Eu já me deparei com situações, toma água, da pessoa falar com outra pessoa assim, ah, eu não preciso de caminhão nem de caminhoneiro para nada. Para nada. Aí já ouvi a pessoa discutindo com outra pessoa. Ah, não vem falar que eu preciso de caminhoneiro, não, que eu não preciso, não. Eu já deparei, Anderson, com carga na estrada, o cara carregado com um caminhão de baú de caixão. Baú de caixão. Isso, caixão para enterrar as pessoas. O caminhão carregado. Se alguém está identificando comigo aí, já viu esse tipo de carga, de caixão. Vamos voltar aqui para a linha de uma camisa dessa. Já vi caminhão carregado com linha. Imagina uma carreta carregada de linha. Sabe aquele pauzinho que as donas de casa usam para fazer unha? Sim. Já vi uma carreta carregada com aquele pauzinho de unha. Que isso? A gente não imagina isso não, cara. Não imagina. Então, a sociedade ela tem que passar a ver o caminhoneiro de uma forma diferente. Por quê? Na pandemia, nós fomos vistos de uma forma diferente. Algumas pessoas da sociedade começaram a ver a gente de uma forma diferente. Aos heróis que não pararam. Porque o Brasil não parou, porque tem até... Rolou muito na internet falando assim que quando o Titanic estava afundando, a banda continuou tocando lá, né? E o pessoal falou assim, nós somos a banda. Os caminhoneiros são a banda do Titanic. Justamente, não parou. O país estava afundando, todo mundo naquela loucura, o pessoal, né, muito assustado com toda a situação e a gente estava aí transportando, levando alimento, levando vestuário, levando os medicamentos, tudo que a população e a sociedade necessitava, a gente estava ali na briga e na linha de frente, né? Então eu penso assim, a sociedade ela tem que começar a nos ver da mesma forma que foi visto na pandemia. Sem precisar dar uma merda legal no mundo aí, né? Isso, Cara, nós estamos aqui para fazer o negócio acontecer, né? isso. Porque, como eu te falei, antes de tudo, a gente é movido pela paixão, né? E tudo que a gente transporta ali, o seu objetivo é chegar com aquela carga no lugar e fazer o seu transporte bem feito e entregar aquela mercadoria ali, né? No momento que você entrega aquilo ali, você não imagina o processo que passa até chegar no consumidor final. Então, todo consumidor final, ele vai chegar num ponto em que algo para chegar na mão dele, é igual essa caneta que você está segurando, o papel que você está escrevendo, ele saiu de lá da mata, cortado numa madeira, que foi transportado num caminhão, que foi levado para a indústria, que foi industrializado, virou uma folha de papel. Aquela folha de papel foi transportada num caminhão, ela chegou no supermercado através de um caminhão e você, consumidor final, foi lá e buscou aquela folha de papel, ou essa caneta que você está segurando, ou a linha que foi fabricada, a sua roupa, o tecido. Então, diante de todas as situações, de tudo que entra dentro da sua casa, envolve o caminhão, envolve o trabalho do caminhoneiro, envolve um pai de família que está atrás de um volante dedicando a sua vida, dedicando a falta da família para que você venha ter um bem-estar dentro da sua casa. Que legal, isso é fantástico. Entendeu? Então, eu acho assim, a sociedade ela tem que começar, por isso eu quero aqui deixar um gancho, valorizando o seu programa. Esse podcast abençoado, que é algo que Deus colocou no seu coração, que vai de encontro a
muitas pessoas, a muitas famílias aí, para elas passarem a ver esse programa aqui, ter uma visão diferente da nossa classe. Ter uma visão diferente. Por isso é muito importante aqui o Fala Caminhoneiro, para mostrar para a sociedade que atrás de um volante, atrás de uma carga, atrás de um caminhão, existe um pai de família que ele tem coração, ele tem uma família atrás dele e ele está deixando de viver o seu bem-estar, ele está deixando o seu bem-estar de lado para que eu e você venhamos a ter um bem-estar, para que algo venha chegar até nós diante de algo que ele deixou de receber para ele, mas que a visão dele é estar trazendo o melhor para a sociedade. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver nós caminhoneiros dessa forma, entendeu? Assim, Alexandre, você Isso. tocou num ponto aí que realmente, assim, esse projeto não é um projeto meu. Uhum, Não é um projeto meu. Fala Caminhoneiro é um projeto para caminhoneiro, para os caminhoneiros, uhum, para a sociedade, né? E eu estou muito feliz com o que você disse hoje, agora aqui com a gente, porque é muito fácil você vir criticar, apontar o dedo, né? isso. E a gente que agora, eu trabalhando independentemente, né? Não estou mais dentro de uma empresa. Hoje também eu tenho a minha empresa, assim como você tem a sua, que é o seu Uhum, caminhão. isso. A gente tem que olhar com outra visão, né? E fazer com que esses profissionais que não têm essa valorização sejam vistos, sejam Uhum, ouvidos. Então, estou muito feliz com o que você colocou aqui, né? É um projeto que realmente, a cada dia que a gente vai gravando, vai aumentando aí o nosso conteúdo, eu vou ficando cada vez mais satisfeito de conhecer pessoas como você, ouvir a uhum. sua história, né? Vou até te dar um presente. Você está com o cata-ovo? O Chapeuzinho Chapéu Cataú, cata-ovo. Eu vou te dar um presente minha aqui, que é marca. que a gente faz com muito carinho também. Nossa, que bacana, cara. Se quiser abrir, Bacana mostrar demais. aí. Se o pessoal que está participando está ganhando o bonezinho do Fala Nossa, que Caminhoneiro. legal. Então, Olha aqui. assim, a gente já está Nossa. encaminhando para o final. E você que ficou com a gente até agora, né, ouvindo o Alessandro, a história de vida dele como autônomo, a valorização da família, queria que nesses minutos finais, que o pessoal vai segurar aí, né, não saiam agora, queria que você desse uma palavra para a gente, ô Alessandro. Assim, primeiro, o que você achou de estar aqui com a gente, né, nesse projeto, participando? Você é o nosso oitavo convidado. Uhum. E para a turma que está no caminhão, para a turma das empresas, para as pessoas que convivem com o caminhoneiro, ou para quem simplesmente caiu aqui, né, e está acompanhando o nosso conteúdo, o tanto que a gente é importante, tanto que vocês, né, a gente, eu me incluo, porque eu também sou do transporte há mais de 10 anos, Uhum. mas o tanto que vocês, caminhoneiros, são importantes. Então, seu recadinho final para a gente aí. Já tá acabando, moço. Não queria que acabasse, não. Tá tão gostoso. A gente vai voltar mais vezes, a Tinha gente vai história voltar. demais para contar ainda. Nossa, você tá doido. É muita coisa. Mas aqui, é, que eu queria deixar aqui pro pessoal foi a questão de se valorizar, né? Valorizar a si mesmo, valorizar o seu caminhão, valorizar a sua, é, a sua empresa, né? No caso de você ter seu próprio caminhão, os motoristas que trabalham como empregado também, né? Ele passar a se valorizar e as pessoas, a sociedade, como eu falei, ver o transporte de uma forma diferente. Porque é muito gratificante, né? Você tá atrás de um volante de um caminhão, né? Queria agradecer o Anderson aqui pela oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo, me senti muito à vontade aqui. Você, quando você for convidado a vir aqui, pode saber que você vai ser muito bem recebido aqui por ele. O lugar é bacana, tem uma estrutura bacana. Ele é uma pessoa que te recebe muito bem, tá com o coração voltado aí a estar mostrando a nossa classe aí para a sociedade, e isso é muito bacana. Então, se sinta em casa quando você vier aqui, como eu me senti. Achei o tempo curto, eu queria falar mais. Mas assim, o legal é o seguinte, o Alessandro, a gente teve um contato inicial, então já está convidado para voltar. Uhum, O canal, graças a Deus, está crescendo, o projeto está crescendo, então segundo bate-papo com o Alessandro, a gente já vai pôr na agenda aí, né? beleza. Se você também conhece alguém aí, algum motorista que tem histórias bacanas, história de vida legal, que realmente
tá lutando também pela valorização, assim como o Alessandro está aqui à minha frente, pela valorização da classe. Comenta aí, né? Indica aí o canal, manda o link do canal, do TikTok, do Instagram, todas as redes que a gente tem. Vamos fazer esse negócio chegar para muito mais gente, né, Alessandro? Isso mesmo. Fazer esse negócio acontecer mesmo, trazer pessoas de fé, igual o Alessandro está aqui à minha frente. Agradeço demais, né, pela presença, por ter aceito o nosso convite, por ter sentado aqui na cadeirinha do Fala Caminhoneiro. E foi uma honra bater esse papo contigo. Desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua família. E a segunda vez já está convidado, tá? Amém, meu irmão. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo. Você pode ter certeza disso. Foi gratificante estar aqui na sua frente, participando desse programa. Foi maravilhoso. Eu quero voltar assim na segunda parte. Já está convidado. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Eu quero voltar. Foi muito bom. Muito bom Obrigado. mesmo.